Por que há tanta separação no mundo cristão? Paz e graça, amados, eu sou o apóstolo Joaquim de Graça e este é o canal Eu Creio. Já agora lhe convido a se inscrever, a deixar o teu like e vamos ao vídeo. Bem, nos últimos tempos eu fiquei a me questionar se não é vontade de Deus, não é vontade do Espírito Santo que haja desunião, pois a própria desunião não é do Espírito Santo. Por que há tanta separação? E se o Espírito conduzirá-nos a toda a verdade, por que ainda hoje um diz isso, outro diz isso? Por que ainda hoje há tantos ramos escatológicos? Um vai falar isso, outro vai falar isso. Naquilo que já foi revelado ainda hoje, há pouco entendimento. E por mais surpreendente que possa parecer, o Senhor falou comigo e a resposta é de alguma maneira meio óbvia, mas que de alguma maneira muita gente nunca chegou a pensar sequer nela. A verdade é que como cristão temos sido de alguma maneira um pouco egoísta, pois todos nós chegamos a Deus a apresentarmos-nos a Ele, chegamos a Deus a entregarmos a Ele de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com aquilo que nós temos. Ou seja, nós chegamos a Deus não despido daquilo que pensamos ser verdade, mas chegamos a Deus, entregamos alguma coisa como é verdade. Mas às vezes Deus precisa que nós cheguemos a Ele puro, santificado, lavado, a fim de que Ele mesmo construa em nós a verdade, nos faça entender aquilo que é certo, nos faça entender aquilo que é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu estou a dizer que atualmente as pessoas têm um problema que é grande, que é um problema que é quase com todos. Cada pessoa geralmente tem uma construção ideológica daquilo que é Deus. E essa ideologia daquilo que é Deus afeta a visão como pode ver a Deus. Por exemplo, se alguém crê que Jesus Cristo é Deus, mas o Espírito Santo fala com ele que Jesus não é Deus, é bem provável que não vai aceitar que aquela coisa vem do Espírito Santo. Se alguém fala que a Bíblia é um livro selado, é um livro que terminou com os apóstolos, hoje em dia não pode ser escrito nenhuma revelação, mas alguém vem dizer que ainda pode ser escrito revelações, ele vai dizer que certamente essa palavra não pode vir de Deus, porque nós nos fechamos, construímos uma caixa para aquilo que é a percepção de Deus e em muitas circunstâncias, nós nunca chegamos a perguntar a Deus qual é a verdade. Grande parte das pessoas, grande parte dos cristãos, nunca pararam para pensar, para perguntar a Deus, será que a igreja onde eu estou é a igreja verdadeira? Será que a igreja onde eu adoro é verdadeiramente a igreja do Senhor? Grande parte dos cristãos nunca pararam para perguntar a Deus, ó Senhor, será que Apocalipse é uma coisa que vai acontecer, que está a acontecer? Será que verdadeiramente os 7 anos da tribulação são mesmo certos ou alguma coisa está errada? Será que os anos de Daniel estão mesmo certos ou está errado? Grande parte daquilo que nós cremos, nunca chegamos a perguntar a Deus se é verdade. Um propósito que eu me fiz no momento em que eu me converti, eu disse a Deus, Senhor, eu vou lhe seguir conforme a tua vontade, eu andarei naquele que foram os teus propósitos. E não importa qual seja a verdade, que o Senhor fale comigo que eu seguirei, que eu andarei com o Senhor, que o Senhor me dê a força, me dê a vigor, mas eu quero seguir somente a verdade. Se o Senhor agora me falar que sai da minha igreja, porque a minha igreja em algum momento não é cristã, eu sairei. Se o Senhor me falar que vai ali, eu irei. Eu só preciso andar na verdade. Essa foi a proposta inicial que eu me fiz. E para ser sincero, ao longo da minha trajetória, eu fui descobrindo muitas verdades. E hoje eu permaneço firme nisto, perguntando a Deus por qualquer questão que possa registrar alguma dúvida, alguma insegurança naquilo que é a palavra. Então, nesse momento, eu quero lhe convidar
a falar com Deus, perguntar a Deus sobre a verdade, perguntar ao Espírito Santo que está em ti, a fim de que ele te revele a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre o Pai, a verdade sobre os anjos, a verdade sobre a escatologia, e não fica mais a pensar que só o discernimento que você tem, só o próprio entendimento humano é suficiente. Porque muitas das vezes nós oramos pedindo a Deus, Senhor, nos dá entendimento sobre a palavra e ficamos por ali. Mas também precisamos constantemente orar a fim de que o Senhor remova de nós as vendas que o inimigo colocou sobre nós. Pois Satanás vai dizer que esse mundo jaz no maligno. Vai dizer que nós temos um véu. Aqueles que estão nas trevas têm um véu, mas precisamos que esse véu caia, que este véu seja retirado. Então precisamos nos entregarmos a Deus em espírito e em verdade, mas muito mais além do que só isso, precisamos constantemente perguntar a Deus qual é a verdade e pedir a Deus que nos conduza somente na verdade, a fim de que não venhamos nos enganar em tudo. Mas também precisamos uma coisa que é muito importante: manter o nosso coração puro, purificado, lavado totalmente, pois em muitas circunstâncias nós pedimos purificação, pedimos perdão, pedimos muitas coisas, mas não conseguimos nos libertar verdadeiramente, a fim de o Senhor operar plenamente em nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo venha fazer verdadeiramente morada completa, verdadeiramente um templo completo na nossa vida. E nisso ainda temos pecado de estimação, temos circunstâncias que ainda permanecem em nossa vida, mas não são verdadeiras. E eu creio que muitas das pessoas que estão nessa condição serão salvas, mas a palavra vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como cristão, é nossa obrigação buscarmos sempre a verdade, e muito mais além do que só lendo a Bíblia, é também perguntando a Deus qual é a verdade. Faça um propósito com Deus hoje, dizendo a Ele: Senhor, tudo quanto for verdade, Senhor, tudo aquilo quanto são erros que eu ainda permaneço cometendo, pensando ser verdade, Senhor, venha retificar tudo quanto é verdade, Senhor, venha revelar-me, Pai. E que não importa qual seja as circunstâncias, qual seja o motivo, qual seja a razão, eu haverei de seguir o Senhor na verdade. Naquilo que o Senhor me permitir seguir, eu seguirei. Mas não permita que haja em minha vida nenhum tipo de enganação, nenhum tipo de falsidade, nenhum tipo de mentira. E certamente o Senhor há de se revelar na tua vida a partir desse momento. Eu propus este mês como mês da revelação, como mês da ativação naquilo que são os dons da revelação. E certamente o Senhor tem falado muitas coisas. Brevemente eu estarei passando aqui alguns testemunhos daquilo que eu recebi já desde que o ano começou, e vamos recebendo ao longo deste mês, ao longo deste ano. Mas por agora o vídeo é este. Mais uma vez lhe faço lembrar: faça um propósito com Deus. Diga a Ele: Senhor, Senhor, fale para mim a verdade, me conduza na verdade. Não importa qual seja a verdade, eu quero conhecer a verdade e andar nela, e andar conforme ela. Não importa se desfaça as minhas crenças, não importa se reconstrói tudo aquilo quanto eu pensava que estava construído, mas que seja a verdade, pois eu quero permanecer te conhecendo como o Senhor o é e andando na verdade todos os dias da minha vida, e que eu possa pregar a verdade todos os dias da minha vida. Então o Senhor há de operar na sua vida. Então, no nome de Jesus, mais uma vez lhe convido: me siga, se inscreva no canal e deixa aqui o teu comentário dizendo amém, dizendo glória a Deus, dizendo eu creio que o Senhor há de revelar a verdade a mim. Então diga mais uma vez amém e até a próxima.